Jesus Cristo, amém? Nós estamos já no terceiro domingo do mês de janeiro, terceiro domingo do ano de 2022, amém, irmãos? Quero pedir a você nesse momento, o Levi já falou sobre isso, mas eu queria fazer um apelo a você. Não permita que nada distraia você nesse instante. Quando a gente entra dentro da igreja, na verdade, a gente tem que entrar inteiro, nosso coração inteiro, a nossa mente inteira, na presença de Deus. Eu estava orando ali, pedindo a Deus que não permitisse que nenhuma distração, seja por preocupação da vida lá fora, seja por algum pensamento que nos leve daqui e deixe só nosso corpo, que o Senhor repreenda isso no nome de Jesus, para que o Espírito Santo do Senhor possa realmente ter acesso à nossa mente e ao nosso coração. Então, amados, é muito importante nós ficarmos aqui dentro com o nosso coração e a nossa mente aqui, não só o nosso corpo, mas a nossa mente e o nosso coração. Posso contar com vocês? Amém? Nosso tema hoje, Ele está voltando. Nosso texto está em Lucas, capítulo 21, do 34 ao 36. Diz assim o texto: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, ou seja, as preocupações dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais encontrados ou havidos por dignos, de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Nós vamos ler agora juntos esse versículo. Vamos lá. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Querido Deus e Pai, nós te louvamos-te porque, ó Deus, nosso coração foi tomado de gratidão, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós e pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, feito na cruz do Calvário em nosso favor. Sacrifício esse que nos garante não somente a vida eterna, mas a filiação, essa filiação espiritual, esta adoção maravilhosa de podermos sermos chamados Teus filhos, Senhor. Obrigado, meu Pai, por caminhar conosco em nossa jornada e peregrinação nesta terra. Pedimos, ó Pai, que os nossos corações estejam alertas e atentos na esperança da chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela sua segunda vinda, quando Ele trará à luz tudo aquilo que está oculto, revelará aqueles que verdadeiramente Te servem e são Teus filhos, ó Pai. Que o nosso coração e a nossa mente esteja envolvida nessa esperança, nessa certeza de que seremos recebidos com glória diante do trono da Tua graça. Nos ajuda, ó Deus, para que nada nesse mundo tire de nós, ó Pai, esta atenção e esta segurança. Fala conosco agora, usa o Teu Espírito Santo, instrumentaliza esse Teu servo em nome de Jesus. Amém. Se nós olharmos para o passado, nós vamos dizer que o evento mais importante da história humana foi a presença de Deus entre nós, o grande Emanuel, quando Jesus Cristo encarnou entre nós, esta grande celebração em que nós lembramos esse momento sublime em que Deus veio tabernacular, se fez homem entre nós, esteve aqui. Mas o evento mais importante no futuro, o evento mais importante da história futura é a segunda vinda de Jesus Cristo. O nosso Senhor está voltando. Os biógrafos de Jesus, tanto Marcos como Mateus, Marcos e Lucas, os três biógrafos sinópticos, eles fazem questão de gastar bom tempo nas últimas semanas de Jesus Cristo, quando é o momento em que Jesus, ele bate com mais insistência nessa tecla da sua segunda vinda, quando ele começa a falar com mais clareza do momento em que ele voltará em glória,
Estando ainda com os discípulos ali, ele vai contar várias parábolas, mostrando o que é o reino, mostrando principalmente que é preciso estar preparado para quando ele voltar. E ele vai dizendo isso, fazendo isso reiteradas vezes. Você vai encontrar em Mateus, em Marcos, em Lucas, isso com muita insistência. O Evangelho de João, ele toca nesse assunto, mas não com tanta insistência como fazem os biógrafos Mateus, Marcos e Lucas. Lá em João nós vamos encontrar Jesus dizendo no capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração, né? Tem de bom ânimo, creio em Deus, creio também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, né? E vos receberei para mim mesmo, para que onde estiver vocês estejam também. E ele faz a citação ali, mas Mateus, Marcos e Lucas vão exaltar e colocar isso com muita clareza, a questão da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então ele deixou claro que ninguém pode deixar essa preparação para a última hora. Ele contou a parábola das virgens, tentando incutir essa ideia nos discípulos de que a preparação ela tem que ser antecipada, ela não pode ser feita na última hora, porque pode ocorrer de você ser encontrado totalmente despreparado quando o Senhor voltar. E a parábola das 10 virgens conta isso, em que 5 virgens prudentes se preparam para encontrar o noivo, mas 5 delas estão desprecavidas e não pensaram nas coisas que poderiam acontecer, então ficaram de fora e só 5 entraram. Jesus coloca isso com clareza. A segunda vinda para muitas pessoas será um tormento, um grande terror. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus virá com grande glória, né? Esse texto de Mateus, passe aí por favor, Mateus 24:30, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Vamos ler juntos? E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Pode ser que naquele dia em que que Maria caminhava nas ruas de Belém até o lugar onde ela deu a luz, claramente não havia uma percepção clara do que estava acontecendo ali. Ninguém esperava com tanta ansiedade que o Messias nascesse naqueles dias. As 2 únicas pessoas que estavam cientes a princípio daquele acontecimento eram Maria e José. Eles caminhavam por aquelas ruas de Belém, quando Maria sentiu as dores de parto, no coração de José deve ter acelerado com certeza, e o de Maria também, sabendo que estava chegando o momento em que o Messias entrava finalmente na história humana vindo a esse mundo. E eles se dirigem para aquele lugar totalmente anônimo, numa situação em que os mais humildes dos humildes talvez tivessem presenciado ou se dado aquela situação, mas havia uma necessidade muito grande de um lugar, e o único lugar que havia era a manjedoura. Mas os anjos não deixaram aquilo barato, né? Eles convidam então os pastores, anunciam, mas não é anunciado entre os reis, entre os poderosos da terra, numa situação de anonimato. Mas Jesus disse que a sua segunda vinda não será assim. Ele diz que quando o Filho do Homem voltar a segunda vez, não será anonimamente, não será desapercebidamente, mas ele virá com poder e grande glória. Essa é a situação que nós vamos evidenciar, se não esta geração, a próxima, mas a verdade é que pode ocorrer a qualquer instante, a qualquer momento, porque nós já estamos há 2000 anos de que Jesus decretou esse fato da sua segunda vinda. O apóstolo Paulo tinha tanta convicção de que Jesus estava voltando nos seus dias, que ele dizia: o Senhor está às portas. E é com essa certeza, irmãos, que muitos cristãos peregrinaram nessa terra, e é com esta certeza que nós também devemos peregrinar, sabendo que a qualquer momento o nosso Senhor se manifestará no céu com poder e grande glória. E o que é que vai acontecer? Os povos da terra se lamentarão, ou seja, eles vão ficar desesperados, mas nós não. Mas eles ficarão desesperados quando virem o Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória. Essa pandemia, ela expôs o quanto as pessoas estão fragilizadas emocionalmente. Essa semana eu conversava com uma pessoa
me falando, uma amiga minha falando que no ano passado entrou em desespero, aliás, no início dessa pandemia, 2020, entrou em desespero porque ela achou por tudo que ia pegar essa doença. Então ela não passou 7 meses sem sair de casa. Entrou em depressão, síndrome do pânico, desespero no coração, taquicardia, isso revelou, irmãos, uma fragilidade tremenda, não só nela, mas em grande parte da população, bombardeada pelo terror da doença. O perigo e a sua letalidade causou pânico nas pessoas e muita gente adoeceu e ainda está doente. Isso mostra que as pessoas não estão preparadas para o grande dia em que o Senhor se manifestará. Mostrou que as pessoas não estão se preparando para o grande evento que abalará os céus e a terra, e em breve todos aqueles que habitam sobre a terra serão abalados com este evento. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3:10. Não tem Apocalipse 3:10 aí não? Então vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10 diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amados, não será um evento particular, não será um evento que vai ocorrer lá em Israel, será um evento que vai ocorrer no mundo todo. E hoje nós sabemos com que facilidade um evento que ocorre em qualquer lugar do mundo pode chegar rapidinho a nós. Nós temos hoje uma mídia velocíssima, mas a Bíblia diz, e Jesus afirma, será um sinal no céu, e todo olho verá, todos verão, não somente através da internet, da televisão. Aqueles que estiverem dentro de casa vão ver primeiro pela televisão, vão presenciar aquele fato pelas mídias sociais, mas ele estará lá no céu. E será um momento de grande terror sobre essa terra, a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Observe isso, será sobre o mundo inteiro. O aviso de Jesus não pode ser esquecido, a sua palavra, ela continua atual. Olha o que ele diz em Mateus 24, 25. Ele vai dizer: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Nessa tradução traz somente isso, mas o texto seguinte diz isso: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ele estava dizendo, o que está sendo dito para que com certeza se cumpra aquilo que está sendo dito. Nós pensamos, a primeira advertência que Lucas nos dá no texto que nós lemos aqui, Lucas 21, verso 34. Lucas 21, 34, vai dizer para nós: olhai por vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. A primeira coisa que Lucas chama atenção aqui, quando ele descreve o que Jesus disse, é que nós devemos conservar o senso de prontidão em tudo que nós fizermos nessa vida. Nós vivemos hoje na era das distrações, né? Uma criança pode ficar até 4, 5, 8 horas jogando um videogame na frente de uma televisão, ou mesmo no computador ou no seu celular. Quantas famílias estão abaladas porque as crianças fingem que vão dormir, se trancam dentro do quarto, quando vão começar a dormir é 5 da manhã, em total distração, absorvidos por aqueles jogos maravilhosos, né? Aquelas brincadeiras ali, distrações, e as pessoas estão cada vez mais envolvidas com isso. Tem gente que passa horas em Facebook, Instagram e outras coisas aí que eu não sei nem o nome. Quando eu escuto, eu até digo: o que é isso? Mas as distrações, elas estão presentes no nosso tempo, porque a Bíblia já denunciava que o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo tem usado isso para manter as pessoas desocupadas, despreocupadas, desapercebidas de que o evento da volta do Senhor Jesus Cristo se dará, e logo as pessoas vão presenciar esse fato. Amados, as pessoas estão como que dormindo, e a Bíblia diz que nós não devemos dormir como os demais. Nós que conhecemos a verdade não podemos dormir como eles. 1 Tessalonicenses 5:6
Não durmamos, pois, como os demais. Vamos ler juntos? Mas vigiemos e sejamos sóbrios, né? Sejamos sóbrios. Nós precisamos viver em sobriedade espiritual, sabendo que o nosso Senhor voltará a qualquer momento. Nós não podemos nos deixar embriagar por essa vida, irmãos. A embriaguez, ela tem uma coisa interessante. Uma pessoa que ela bebe, ela sai da realidade dela. Se ela é tímida, ela fica faladeira, né? Se ela tem alguma coisa oculta no íntimo da sua personalidade, a bebida solta tudo aquilo, né? A pessoa deixa de ter bom senso, ela perde a sobriedade, aí ela começa a fazer um monte de loucura, que depois, quando ela se recupera da bebida, ela pergunta: o que foi que eu fiz? Aí sente vergonha do que fez, porque perdeu a sobriedade. Assim, nós somos desafiados a manter a sobriedade espiritual, não nos deixar levar por comentários diversos que estão saindo por aí, mas viver com a espiritualidade sempre sóbria a qualquer momento da nossa vida. E uma forma de viver em sobriedade, irmãos, é buscar a glória de Deus em tudo que nós fazemos, como disse Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, 17, tudo quanto fizerdes, seja por palavras, seja por obras, fazei tudo para a glória de Deus, né? Que a nossa intenção seja sempre agradar não a nós mesmos, mas agradar a Deus em tudo que nós formos fazer. O versículo 35 do texto que nós lemos ainda, versículo 35 de Lucas 21 diz: porque virá como um laço ou como uma armadilha, em algumas traduções, sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Amados, será impossível prever a volta de Jesus. Os discípulos ficaram curiosos quando Jesus começou a falar do grande dia, e eles perguntaram: mestre, quando será esse dia? Aí Jesus disse: tomem cuidado, né? Jesus começa então a falar para eles das coisas que podem acontecer e que podem de repente pegá-los de surpresa. Mas ele diz: quanto àquele dia e aquela hora, ninguém sabe. E mesmo que isso fosse revelado, irmãos, isso seria assim, só vai acontecer daqui 2000 anos. Já pensou como as pessoas iam viver? Mas Jesus disse: olha, só o Pai sabe, ninguém mais sabe. Por isso, para vocês, o recado é: fiquem apercebidos, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Jesus, ele usou então uma comparação para mostrar como essa armadilha é cruel. E ele diz em Mateus 24, 37: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé passou, irmãos, 120 anos construindo a sua arca. E durante todo esse tempo, ele anunciava para as pessoas o que Deus havia decretado sobre aquela geração. Ninguém acreditou em Noé, ninguém deu crédito às palavras de Noé. Aí Jesus diz: até que Noé entrou na arca, e todos foram pegos de surpresa, e ninguém mais pôde fazer mais nada. Mas Jesus diz que será do mesmo jeito que vai acontecer, porque as pessoas não dão importância aos avisos que Jesus tem dado. A segunda vinda, irmãos, está próxima. Nós fazemos projeções para o futuro daqui a 10 anos, 15 anos, nós não sabemos nada dessa vida. Não sabemos nem se vamos estar vivos amanhã. Nós não temos nenhuma segurança e certeza. Isso não quer dizer que a gente não deva se planejar, fazer alguma projeção para o futuro. Não, mas nós devemos colocar nossos planos sempre debaixo do crivo do Senhor. E mantendo plena sobriedade, sabendo que o mais importante é nós caminharmos com Deus nessa terra, andarmos com Ele. Então, a grande maioria das pessoas do mundo de hoje em dia tem as informações sobre a segunda vinda de Jesus. As pessoas sabem, os católicos sabem, os espíritas já ouviram falar, as pessoas das mais diversas religiões sabem que Jesus decretou que haveria uma segunda vinda. E muitos sabem que Jesus vai voltar dos céus e que será a qualquer momento. Mas a grande verdade é que as pessoas não dão crédito real a esses acontecimentos. E aí vão tocando a vida, né? Vão passando a vida. Na época de Paulo, o comentário dizendo que mas essa profecia já passou faz tanto tempo. Alguns chegaram a dizer nas igrejas, né, que Jesus já tinha vindo. As profecias de uma profetisa de uma religião, né? Ela disse que sabia quando Jesus ia voltar, profetizou umas 3 vezes a vinda de Jesus.
E toda vez que Jesus não voltava, ela inventava uma conversa lá, para não... Então, Jesus disse, olha, muitos vão dizer que sabem, mas ninguém sabe. A verdade, ninguém sabe. Muitas pessoas vão tentar enganar umas às outras, mas ninguém sabe o dia. Então, nós precisamos entender que a verdade é que as pessoas preferem ignorar do que levar a sério o que Jesus disse a respeito da sua segunda vinda. E muitos de nós, irmãos, pasmem, nós que temos conhecimento da palavra, muitas vezes temos vivido como se ele não fosse voltar. Se lembra que Jesus falou da parábola do servo vigilante? Aquele servo que pensa que o Senhor não vai voltar agora, vai tardar, e começa então a fazer tudo errado, e chega o seu Senhor e pega ele no flagrante. Esse servo vai receber muitos açoites, né? Sofrimento, né? O servo que sabe o que deve fazer e não sabe. Por isso, será como uma armadilha, algo tão repentino, que todos serão pegos de surpresa. Jesus disse que virá como ladrão. Se o pai de família soubesse a que hora vinha o ladrão na casa dele, ele ia vigiar, não ia deixar o ladrão entrar. Mas ninguém sabe a hora que virá. E eu pergunto a você, você tem encarado com seriedade os avisos de Jesus para a sua vida? Você está seguro que está levando uma vida de atenção? A sua vida reflete isso? O último versículo do texto que nós lemos, o versículo 36 de Lucas 21. 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas. Que coisas que ele está falando evitar? O desespero, né? Aquela coisa de ser pego de surpresa, de você ser de repente confrontado com um fato que você não estava esperando. Então, se preparem, vigiem para que vocês não sejam pegos como as outras pessoas vão ser, como elas vão se apavorar. Muita gente achou que nessa pandemia aí, pastor, isso é sinal dos tempos. Uma pessoa essa semana mesmo estava me dizendo, mas está aí, são sinais, pastor, isso aí são sinais do fim dos tempos. Eu digo, todo sinal é sinal do fim dos tempos que nós estamos vendo, não só essa pandemia. Porque se uma pessoa lá no tempo do Adolf Hitler, todo mundo acreditou que aquele cara era o anticristo. Ele estava dominando o mundo, o poder dele estava crescendo, e muita gente achou o anticristo. Quem não identificaria Adolf Hitler com o anticristo? E tantos outros anticristos se levantaram contra tudo que se chama Deus, né? Então foi uma coisa assim terrível, e as pessoas então, elas estão querendo ler, fazer as leituras do tempo, mas a verdade é que nós já estamos realmente no fim dos tempos, e nós precisamos mais do que nunca. Nenhuma geração esteve tão perto como a nossa está, porque já fazem 2000 anos, e a nossa geração está tendo o privilégio de conhecer Jesus, depois de todo esse tempo, de podermos estar dentro de uma igreja, de frente da palavra de Deus, credibilizando essa palavra, confiando nas suas promessas. Nós somos privilegiados por sermos alcançados com esta palavra. Observe a importância que Jesus dá aqui para uma vida de oração, porque uma vida de oração, ela nos dará sobriedade. Um homem, uma mulher de oração, um jovem de oração, uma criança de oração, aquele que ora é uma pessoa que está perto de Deus. Amém? Quem ora está perto do Senhor. Quem ora tem intimidade com Deus. Quem tem vida de oração é uma pessoa sóbria espiritualmente. Com uma vida de oração atuante, a nossa mente estará cheia de sobriedade. Uma vida de oração nos dará compreensão e lucidez para os eventos que antecederão a volta de Cristo. Quando Jesus estava para partir, ele falou sobre o evento que se daria com a destruição de Jerusalém. E ele deixou alguns avisos com os discípulos. E quando Tito, o imperador romano, cercou Jerusalém para destruí-la, no ano 90, os discípulos de Jesus que estavam na cidade, quando viram os sinais, fugiram todos. Mas aqueles que não entenderam o que Jesus tinha dito e não deram crédito, ficaram lá e sofreram a penalidade por não darem ouvidos aos avisos de Jesus. E se perderam ali, foram mortos, e os que restaram vivos foram espalhados pelo mundo. Mas os cristãos já tinham saído dali, avisados por Jesus Cristo. Então, mais uma vez, nós temos a obrigação de nos mantermos em sobriedade, irmãos. Uma vida de oração nos dará segurança.
no meio do caos que se estabelecerá. Imagine as pessoas desesperadas, gritando, correndo, né? E nós vamos estar sóbrios, irmãos. Uma vez uma pessoa me contou um sonho, um amigo meu de trabalho. Ele disse: rapaz, eu tive um sonho. E começou a me contar o sonho. Eu sonhei que Jesus estava voltando. Ele não é evangélico, ele não é nem uma pessoa assim religiosa, mas ele disse que teve esse sonho, que Jesus estava voltando e todo mundo saía na rua para ver. E ele disse que quando saía, que via aquele evento, ele disse que deu um desespero tão grande no coração dele, que as pessoas começaram a cavar, e ele também cavar buraco para se esconder. Aí ele disse que acordou apavorado com aquilo. Ao invés das pessoas abrirem um sorriso para receber o Senhor, ficaram com medo e desespero. Amados, só uma vida de oração vai nos dar essa sobriedade, quando nós vemos acontecer as coisas como nós estamos vendo, e a gente permanecer firme na fé. Muita gente deixou de vir à igreja para ficar na sua casa, sendo pastoreado pela internet, abandonou a casa de Deus, abandonou o sacrifício. Vão trabalhar, pegam um ônibus lotado, vão trabalhar num ambiente cheio de gente, mas abandonaram a igreja do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, essas pessoas vão ser pegas de surpresa. Só os que confiam no Senhor saberão que será um dia de grande glória, o dia em que nós estaremos de pé na presença do nosso Deus. Quando eu li esse texto a primeira vez, para que possamos ficar de pé diante do Senhor, estar de pé diante do Filho do Homem, irmãos, isso aqui quer dizer, nós vamos estar felizes naquele dia, porque será o nosso Senhor que estará vindo nos buscar. Nós vamos estar felizes, nós não vamos estar apavorados, nós vamos saber que é o dia da redenção, o grande dia do Senhor chegou. Só estarão de pé diante do Senhor Jesus naquele dia aqueles que se prepararam. Você está preparado, meu amado? Como está seu coração? Como está o seu dia a dia? O que tem lhe escravizado? O que tem tomado o seu tempo, impedido de você ler sua Bíblia, de você orar? O que tem lhe impedido de ser um servo 24 horas? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos fazer esse exame. Portanto, cuidado com as distrações desse mundo. O diabo vai usar isso. Cuidado. Outro dia eu estava num local com uma pessoa, e a pessoa olhou para o relógio e ficou ansiosa. Eu perguntei o que foi. Ele disse: não, está na hora da minha novela, eu preciso correr para casa para assistir minha novela, capítulo da minha novela, Eu me lembrei quando eu era escravo dessas coisas. Nós precisamos nos libertar, porque numa hora dessa Jesus Cristo volta, e a gente precisa estar totalmente preparados. Cuidado com as ciladas do maligno. O diabo vai lançar muita coisa. Ele vai tentar colocar uma enfermidade, ele vai colocar uma preocupação com o filho, com o parente, uma preocupação financeira para tentar tirar você da comunhão com Deus. E você vai começar a achar que Deus lhe abandonou, que só você está nessa pior, que nada para você dá certo. Olha, se você está nessa onda aí, sai dessa. Confia no Senhor de todo o teu coração e Ele agirá. Deus vai fazer as coisas funcionarem na sua vida. Cuidado com os falsos profetas que tentam nos desviar da verdade. Tem muita gente que deixou de ser pastoreado para entrar nessa internet aí e ouvir esses grandes pregadores aí falando um monte de asneira, Gente falando aí até em reformulação da Bíblia. Já lançaram até uma Bíblia aí para as pessoas que fizeram outras escolhas sexuais, para poder ser uma Bíblia complacente, tirando os textos de condenação. Cuidado com os falsos profetas. Guarde a palavra de Deus no coração, para que você não peque contra Deus, como diz o Salmo. Guarde a palavra no seu coração. Procure todos os dias chegar mais perto de Deus, porque a Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Quanto mais o desejo do seu coração for estar perto de Deus, acredite, Deus estará mais perto de você também. Aproxime-se do Senhor. Ande com humildade com Deus na terra. Faça tudo para sempre glorificar a Deus com a sua vida.
Apocalipse 22, 12, nosso último texto. Vamos ler juntos? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Eis que cedo venho, diz o Senhor. Você está preparado, meu amado? Nós precisamos de vez em quando estar pregando sobre isso, alertando os amados de que o nosso Senhor Jesus Cristo gastou muito tempo ensinando aos seus discípulos, e ficaram registradas as suas palavras para também ser o nosso alerta de que a qualquer momento o nosso Senhor estará voltando, está às portas. Você está preparado para esse grande e terrível dia? Será um dia de alegria para o seu coração ou de pavor e terror? Deus quer abençoar você, amado. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida todos os dias, para que você fique firme nos caminhos dele, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, porque confia no Senhor. Confie em Deus, meu amado. Ande com o Senhor, zele pela sua palavra na sua vida, adore a Deus em espírito e em verdade. Esteja preparado, Jesus está voltando. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse alerta, ó Deus, que nós possamos sair daqui com o nosso espírito ainda mais, ó Deus, sóbrios, tomados, ó Deus, pela realidade da segunda vinda de Jesus Cristo, para que nós possamos estar de pé, ó Deus, com dignidade de coração, ó Pai, com alegria no nosso coração, por receber o nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra de forma visível mais uma vez. Nós sabemos que Tu habitas em nosso coração, Senhor, mas ansiamos pelo dia em que se manifestará a Tua justiça sobre essa terra, e todos os povos verão, e todos se prostrarão diante de Ti, e reconhecerão aquilo que eles não querem reconhecer hoje. Abençoa-nos, ó Deus, que nós saímos daqui hoje para viver uma promessa, Senhor Deus, de sobriedade e de vivência diante de Ti, Senhor Deus, com a vida de consagração. Nos abençoa, nos leva para casa, para o compromisso, para a vida diária, em nome de Jesus.